vamos iniciar uma aula diferente agora, né? Um conteúdo totalmente distinto daqueles, porém conectado, né? Que agora nós vamos trabalhar com a técnica de avaliação dos sólidos cristalinos. Na verdade, para distinguir se é um sólido cristalino ou não, em relação à ciência dos materiais, beleza? O que nós temos aqui para estudar por hoje? O que é que nós temos para hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que sólidos amorfos, semicristalinos e os cristalinos. Dentro dos cristalinos, policristalinos e monocristalinos, certo? Na verdade, esse conteúdo aqui nós vamos nos atentar principalmente aos sólidos cristalinos. Apenas vamos diferenciar uns dos outros. Vamos lá, então, por aqui nós temos uma imagem, né? Uma imagem de um equipamento, né, que a gente pode avaliar uma difração de raio-x ou um microscópio eletrônico. Aqui é a microscopia óptica, certo? Que ela consegue visualizar a superfície dos materiais, certo? O que acontece? Aqui vocês podem observar algumas regularidades em relação à superfície. Essas regularidades estão diretamente ligadas à natureza cristalina do material. Podemos observar aqui também, ó, vários cristais, vários monocristais também na superfície, que são visualizados por microscopia óptica. É muito massa isso aqui, velho. Isso aqui eu acho algo extraordinário, a gente conseguir visualizar. Claro que isso aqui é uma construção da imagem através de impulsos, né, de informações elétricas, eletromagnéticas, que vão percorrendo a superfície do material e construindo essa superfície através do software, né, do equipamento, e a gente consegue, então, visualizar de forma macroscópica como é a superfície, quais são os seus defeitos, como é a superfície do cristal, e assim vai. É muito legal. Aqui nós podemos observar como é que funciona o material semicristalina, né? Uma parte dela é regular, outra parte é amorfa, né? Não tem essa regularidade. Sim, Iago, é cristalografia. Inclusive, quem tiver interesse, assista a série Breaking Bad, né? Eu indico plenamente, já assisti umas 2 vezes. Lá fala de um químico frustrado, né? Essa questão. Porque ele está no final da vida, ele está doente de câncer, perto de morrer, e aí ele começa a fazer loucura e passa a ser um dos maiores traficantes de drogas. Exatamente, passa a ser um dos maiores traficantes de drogas. Fabricar droga, só que o diferencial dele é que ele produz uma das drogas mais puras do mercado. E ele é formado em cristalografia. É esse que é o segredo. É bem massa mesmo, porque é esse conhecimento dele que favorece a construção desse império das drogas, no caso dele, né? Aqui, ó, temos uma estrutura também bem complexa de um material polimérico. Provavelmente aqui deve ser material à base de carbono. Não tem uma certa regularidade, com isso se torna um material amorfo, certo? Então vamos tentar analisar esses tipos de materiais, beleza? Então, ó, nós vamos analisar algumas técnicas para entender isso. Gente, olha só. A técnica que nós vamos estudar hoje é a técnica de difração de raio-x. Essas outras técnicas nós vamos trabalhar ao longo, né, das próximas aulas, né, ao longo das próximas aulas ou ao longo do semestre como um todo. Geralmente, eu trabalho com os alunos onde eles pesquisam esses métodos e constroem modelos para esses métodos. No caso, como a gente não está trabalhando com aula presencial, eu não acho vantajoso a gente não tentar fazer esse tipo de trabalho. Então, realmente, eu vou fazer a gravação da aula direitinho sobre cada um deles, e assim a gente entende plenamente o funcionamento. Claro que é muito fácil encontrar vídeos explicando esses equipamentos no YouTube, então vocês podem também procurar se tiver interesse. Vamos estudar hoje difração de raio-x, certo? É o nosso primeiro método de avaliação. Então, a técnica de difração de raio-x
certo? Na verdade, a técnica é a técnica e do método de dispersão desse raio-x na superfície metálica, certo? Na metálica não, o material de modo geral. E assim a gente determina como é que ele se comporta. Vamos lá, então. Primeiramente, vamos entender quem é o raio-x. O raio-x, na verdade, ele está dentro da perspectiva das ondas curtas, ou seja, ondas com alta energia, que ele varia aqui, ó, de um comprimento de onda de 10⁻³ a 1 nanômetro, ou seja, é muito pequeno, muito próximo dos raios gama. Então significa que é uma radiação muito energética, que ela pode ocasionar danos celulares tranquilamente, e o raio-x em si é muito aplicado na medicina, porque devido à sua capacidade de não ultrapassar, olha só, sua capacidade de não ultrapassar materiais muito sólidos ou rico em metais, ou estruturas cristalinas principalmente, ou uma densidade elevada, ele não ultrapassa os ossos e assim você consegue desenhar plenamente a superfície dos ossos, certo? Materiais moles ou com baixa densidade atômica, fluidos de modo geral, ele passa tranquilamente. Quem descobriu o raio-x foi esse camarada chamado Röntgen, né? Que na verdade ele descobriu por acaso. Ele estava estudando os raios catódicos que até então tinham sido desenvolvidos tinha sido desenvolvida a técnica de análise desses raios catódicos por William Crookes, certo? Inclusive foi base para a teoria de Thomson no desenvolvimento do modelo atômico que ele estudou, certo? Para a descoberta do elétron, inclusive. O estudo desses raios catódicos por este camarada no seu laboratório permitiu a descoberta, por acaso, do raio-x. Nesse período aqui, já havia sido descoberto o chamado papel fotográfico, que é aquele papel que, na presença de luz, ele sofre uma alteração e acaba queimando, que na verdade é essa, é uma mancha, né, devido à luminosidade. E, curiosamente, esse camarada tinha alguns papéis dentro no seu laboratório, uma gaveta em algum lugar. E aí o que acontece? Ele utilizava os raios catódicos, né, o equipamento, e desligava tudo e ia para casa. No outro dia, ele percebia que alguns desses papéis fotográficos tinham manchas de luz. Aí ele disse, mas como é que deixou manchas de luz? Se eu deixei tudo apagado, tudo desligado. E não usei nada com essa radioatividade adequada. Então falou, vamos ver o que é. Foi daí que Röntgen começou a perceber que essa radiação, na verdade, estava saindo de dentro do tubo dos raios catódicos. E era uma luminosidade que ele não entendia qual era. E ela surgia geralmente quando desligava tudo. Aí que ele ficava mais intrigado ainda. Como ele não sabia o que era, fantástico é isso, né? Que ele não sabia que tipo de radiação era essa, que tipo de raio de luz era esse. Aí ele disse, rapaz, deve ter um raio aí que tá saindo desse lugar aí que eu não sei qual é. Como a gente sabe que dentro da matemática, dentro da álgebra, tudo que a gente não conhece, a gente coloca uma letra, e geralmente é o X, né? Então, vamos chamá-lo de raio-X. Foi daí que surgiu o raio-X e o estudo mais profundo da radioatividade. Beleza, gente? Então é muito legal, muito maluco essa forma de descobrir as coisas. Que hoje é muito mais difícil, né? Que era muito legal antigamente, que era tudo ao acaso e por acidente. Hoje você não descobre por acidente, você tem noção das coisas e segue, e vai indo até conseguir o método para encontrar o que você deseja. Antigamente, eu acho que era uma época muito boa, muito massa para os cientistas. Mas, então foi assim que o raio-x foi descoberto por Röntgen. Beleza? Então vamos lá. O que é que ele fez então? Ele fez a primeira radiografia, né? Que ele tirou a foto radiográfica, né? Ou seja, a radiografia da mão da sua esposa.
Sim, sim, Iago, é verdade. Inventar a trabalho. E aí patentear é mais fácil naquela época mesmo. Isso era vantajoso, hoje nem tanto. E aqui era então o, o raio-x da mão da esposa, né? O anel, vocês podem perceber. Então foi daí que houve essa descoberta. E aqui foi uma evolução fantástica para a medicina, porque agora você poderia atacar diretamente o osso quebrado, né? Que na tantas guerras que existiam na época, tantas batalhas, e aqui favorecia inclusive a melhoria na qualidade do atendimento aos soldados. Marie Curie foi uma das responsáveis por utilizar de maneira bem intensa esses raios-x portáteis na guerra e juntamente com sua filha, né? Então, o bom é isso, né? Que a galera antigamente, até os filhos eram esplêndidos, né? Raio-x, né? Diferente de raios catódicos. Observe bem que ele percebeu essas informações aqui que favoreceram o estudo do raio-x. Primeiro, não são afetados com campo eletromagnético, ou seja, não possuem cargas, não são particulados, né? Penetram sólidos em profundidades que dependem da densidade, ou seja, não são dotados nem de carga nem de massa. E Thomson, né, como falei vocês, determinou que os raios catódicos, na verdade, eram os elétricos. Então, houve essa pequena diferenciação. Então, acreditava-se que o raio-x fossem ondas eletromagnéticas, mas não se conseguia observar o fenômeno da interferência típico de ondas, que no caso a questão do choque, né? Você tem a interferência devido a outros materiais, ou mesmo uma anulando a outra. Só que, na verdade, são ondas eletromagnéticas mesmo. Eles só não tinham equipamento suficiente para avaliar. Certo? Aqui é uma ideia mais ou menos como é que os raios-x são gerados, que é aquela questão do elétron, ele é excitado, ele migra para uma outra camada e, consequentemente, no retorno para a camada anterior, ele emite radiação. Essa radiação, ela pode ser de diversas formas, inclusive o próprio raio-x. Beleza? Nós temos aqui várias radiações eletromagnéticas, tanto no visível quanto no fora do visível. Só que aqui ele emite, quando retorna, não apenas uma única frequência, mas várias frequências de onda. E o que a gente faz? Nós utilizamos um filtro. Beleza? Que é o nossa evolução. Aqui nós temos um gerador, né? Um exemplo de um gerador, um tubo que gera raio-x. Temos alguns radioisótopos que permitem essa criação do raio-x, né? Ou seja, geração de raio-x, que é o titânio, ferro, cobalto, cádmio, iodo, e assim vai. Como é o princípio aqui, gente? Eu tenho aqui um filamento de tungstênio, certo? Que é o responsável por gerar o calor e a incandescência, responsável pela geração de luminosidade suficiente para gerar ou aquecer o material para gerar o raio-x. Aqui o metal-alvo, que ele vai então incidir. E aqui temos o focalizador, que vai receber toda a radiação, toda a irradiação saída do meu filamento. E ele vai se focar diretamente no meu metal, no meu ânodo, que é o responsável por gerar esse raio-x. Assim que essa irradiação do filamento se choca com o material, que pode ser qualquer um desses aqui, ele vai então criar raio-x para todas as áreas. E aqui nós vamos ter a nossa janela de berílio, que vai fazer o filtro e liberar somente o raio-x, certo? Então, observe que ele manda para todos os lugares, mas essa parte aqui é que nós vamos utilizar. Tudo bem? E tudo isso aqui é no vácuo para que não haja desvio desse material, nenhuma substância aqui presente ocasione um desvio desse raio-x ou crie mais raio-x, né? Tem esse pequeno detalhe. E aí vem o segredo, gente. Quanto maior a quantidade de radiação incidida sobre a superfície de um metal, mais ele vai estar gerando raio-x. Então ele vai acabar multiplicando, porque na superfície ele reflete e cria novos raios-x. Por esse motivo, você não pode colocar nenhum metal dentro do micro-ondas, que a radiação micro-ondas vai se chocar na superfície do metal. Esse metal com a micro-ondas que foi incidida sobre ele vai refletir essa radiação micro-ondas e, ao mesmo tempo, com o calor e o impacto, né, com a nuvem eletrônica do metal, ele vai gerar mais
micro-ondas. E aí pode chegar um momento em começar a explodir tudo. Beleza? É muito massa. Não aconselho ninguém a fazer isso. Tem alguns malucos que fazem esse vídeo e lançam no YouTube. Já vi o cara colocando uma colher, se não me engano, explode tudo lá dentro. E vocês têm que tomar cuidado também que quando for abrir o utilizar o micro-ondas, se gerar vapores, tem que ficar abrindo a cada alguns instantes para o vapor não adentrar na parte geradora de raio-x. O micro-ondas do meu cunhado explodiu assim. Vamos lá, né? O que nós vamos estudar do raio-x? Existe, gente, duas formas dentro da radiação eletromagnética de interação com o material que a gente deseja estudar. Primeiro, existe a absorção e também existe a difração. No nosso caso, o que é absorção? O material é absorvido pelos elétrons, esses elétrons saltam para uma camada mais externa e depois libera outro tipo de radiação. Só que aqui não é uma radiação filtrada. E a difração é quando o feixe de luz ou a radiação eletromagnética se choca na superfície e ela é refletida. E aí vem o índice de refração de incidência é igual ao índice de difração de saída. Essa é a grande vantagem que nós temos, por isso que nós utilizamos a difração, que é o nosso maior instrumento para entender como é que isso se comporta. A questão toda é que a maioria dos materiais eles não são homogêneos, não são uniformes em relação à sua superfície. Consequentemente, nós vamos ter várias, assim, no caso, a difração vai seguir para várias regiões, vai se chocar e seguir várias direções diferentes. Mas todos aqueles que saem no mesmo padrão, o índice de difração, ou o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Beleza? E aqui nós temos a questão da difração do raio-x, o que é que nos interessa. Vamos lá, então nós temos aqui um comprimento de onda qualquer, uma onda lambda, que vai se chocar com a superfície do meu material. Ele vai se chocar e ao mesmo tempo sofrer o quê? Um desvio. Ah, mas normal, certo, normal. A única diferença para nós aqui é que esse choque vai acontecer exatamente aqui, nessa linha, nesse alinhamento atômico. Que alinhamento atômico é esse aqui? É o meu plano cristalográfico, aquilo que a gente já estudou. Então, o material ele é construído, ele é formado por várias células unitárias, que dentro dessas células existem os chamados planos cristalográficos. Esses planos, por estarem alinhados uns sobre o outro, são paralelos uns aos outros, e eles constroem ali um arranjamento atômico, ou seja, um aglomerado de átomos regulares. Então, toda radiação que se choca naquele plano e se choca no plano paralelo a ele, esse é o segredo, vai gerar um ângulo de um ângulo de reflexão semelhante, um ângulo igual, na verdade. Então, isso é favorável, porque nós já vimos que existem as chamadas interferências construtivas e destrutivas, certo? As destrutivas é quando se choca e quando vão se unir, uma anula a outra. Por quê? Elas não são paralelas, não são semelhantes. O mesmo ângulo de incidência não é o mesmo ângulo de reflexão. Já as construtivas, como nós estamos falando de retas paralelas, o que acontece? Ou seja, planos paralelos, eles vão se chocar esse plano, vão construir um ângulo de reflexão e o outro plano também vai ter o mesmo ângulo. Então acabam porque uma somando a outra, uma construção chamada interferência construtiva. E aí nós vamos ter um aumento na incidência desse comprimento de onda, ou desse ângulo de reflexão. Então nós vamos ter um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão. Consequentemente, nós vamos analisar no detector e identificar esses picos responsáveis por esses planos cristalográficos. Ou seja, o que esses planos geram ao longo da superfície do material. E isso é o estudo do raio-x ou da difração do raio-x dentro da engenharia dos materiais. Por isso que a gente utiliza muito a difração de raio-x para fazer uma varredura de superfície de materiais, seja na indústria, em todas as áreas do conhecimento voltado para a engenharia dos materiais. Por quê?
Muitas vezes vocês querem avaliar uma peça de fração de raio-x, vocês vão ver o nível de como é que está a regularidade desse material, se ele formou um material cristalino adequado, se existem rupturas na superfície dele ou dentro do material. Isso vai permitir fazer uma análise mais profunda, se esse material precisa ou não ser substituído, e assim vai. É muito legal, muito massa mesmo isso aqui. Então é muito utilizado na indústria. E aqui, gente, ó, é o que nós vamos analisar, que é justamente a presença dos monocristais, como é que se comporta a difração de raio-x no monocristal e no policristal, certo? No monocristal, se vocês observarem, o que nós temos aqui? Uma mancha, né? Vamos analisar de maneira correta. Isso é uma mancha. Uma mancha no papel fotográfico, né? Ou aqui geralmente esse material fotográfico aqui, ele é sensível à luz. Então, qualquer incidência de luz, ele vai sofrer facilmente uma queima, né, naquela região. E aqui nós temos esse exemplo. Aqui tem uma mancha e alguns pontos regulares. Observe que, ó, à medida que esses pontos aqui vão seguindo, ó, vão distanciando um do outro, mas vão seguindo uma linha de regularidade. Essa linha de regularidade é decorrente da presença de uma regularidade dentro do cristal, porque o raio-x ela vai se chocar com o monocristal e vai criar essas pequenas manchas regulares. Essas manchas regulares é decorrente dos planos cristalográficos existentes na estrutura cristalina. Consequentemente, nós vamos poder, então, usar de instrumentos matemáticos para calcular a distância entre eles e como é que eles se comportam. Fantástico isso aqui. Certo? O mesmo vale para os policristais. A diferença dos policristais é que ele não vai construir uma coisa regular. Ele vai usar essa técnica, né? Que é a técnica criada por Debye. Eu não sou muito bom de pronunciar esses malucos nomes, né? Debye e Schreier, sei lá como é que é o nome desse cara. Aí vocês souberem pronunciar mais adequadamente. Mas esse cara aqui, pronto. Debye e Schreier. Deve ser francês esse cara. E em 1916 ele criou essa técnica para poder avaliar materiais policristalinos. Por quê? Diferente do monocristal, existe uma regularidade comum. Já no policristal são várias regularidades dentro da mesma superfície. Então ele vai estudar isso através dos anéis. Cada anel é correspondente a um material diferente e ele vai entendendo como é que se comportam os materiais nesses anéis. Certo? E os planos ali existentes, né? Aqui você pode observar, ó, esses anéis aparecem aqui correspondente exatamente aos planos existentes ali no meu material. Tranquilo? Então, gente, ó, então já visualizamos qual é a função do meu raio-x, né, em relação ao meu material. Então, como é que nós utilizamos a difração do raio-x em relação a isso, certo? Então, vamos agora fazer o uso dessa técnica dentro da engenharia dos materiais. Vamos lá, então nós temos aqui os planos cristalográficos mais comuns das células cúbicas, né? Vamos trabalhar principalmente com as células cúbicas, porque a partir delas nós conseguimos deduzir todas as outras, certo? Sem nenhuma dificuldade, porque já conhecemos os planos das outras também. Aqui é porque a gente já tem o cálculo mais facilmente, bem sedimentado e é mais fácil de aprender, né? Na verdade é isso. Então nós temos os planos cristalográficos com seus respectivos índices de Miller. Cubo primitivo, cubo simples, né? Cubo de face centrada e cubo de corpo centrado. Então vamos lá, gente. Ó, temos os planos correspondentes, né? Cada um deles. Observe. Plano 100, 110, 111. 200, 220, 111, 200, 110, 222. O que significa esses planos aqui, gente? Olha só. Ah, mas professor, a gente não trabalhou com o plano 200. Mas o que foi que eu falei a vocês? Existe o plano 100 e os seus correspondentes. Porque eu não estou falando de uma célula unitária, eu estou falando de vários planos seguidos. Observe que aqui, ó, vamos pegar isso aqui, né? Plano primitivo, plano simples. Eu tenho o plano 100, que é aquele
das faces da célula, né? Tem esse aqui, esse aqui, esse aqui. São todos, ó. Eles caminham a cada célula unitária. Então, eu tenho um plano que ele caminha a cada uma célula unitária. Então, aqui eu tenho 100, correspondente a todos eles. Aqui, só para vocês lembrarem, aqui é o plano que eu multiplico N correspondente a meu posicionamento na célula para gerar um número inteiro. Se aqui é 2, significa que o número que estava em cima era 2, provavelmente deve ser 2/3, ou pode ser meio também, né? Vamos pensar dessa forma. Mas a ideia é o seguinte, ó, eu tenho aqui o plano 100, tá aqui, ó, da face, e eu tenho o plano no meio da célula unitária. Por que eu estou analisando os dois planos, gente? Porque esse plano 100 é o plano da face lateral. E esse plano 200 aqui, ó, o do meio, é o plano que também captura um átomo na minha célula, que é bem no meio, ó. Esse plano aqui é no meio da minha célula. Aí vem de novo, plano da face, plano do meio da célula, plano da face. Então, esses planos aqui são semelhantes. Então, observe que a quantidade de planos que vão seguir a geração de uma interferência construtiva é maior. Observe aqui agora, o 220. Vamos, novamente, mesma ideia. Eu tenho aqui esse plano, né, que ele corta esse átomo da célula com o outro átomo da célula, tá vendo? Aí vem o outro aqui, ó, bem inclinado na lateral aqui, ó, vai de canto a canto, de um vértice ao outro, cortando, passando pela o átomo central da face. Aí vem novamente esse pequenininho, cortando aqui com o outro. E aí vai, ó. Então, esse conjunto de planos aqui são semelhantes, que é o que a gente chama de 220, por causa da alocação do plano. E o 111 normal, que, ó, ele vai trabalhar somente célula a célula. Aqui a mesma coisa, ó, o 200 na face da célula e na superfície. E aqui o 110. Ah, mas por que aqui já não é 220? Porque a gente só vai ter átomo praticamente seguindo esse padrão no 110, seguindo aqui, ó, nos outros. 222 aqui, ó, observa a diferença, ó. Vários pedacinhos de plano que são paralelos um ao outro, que conseguem, na verdade, ter o mesma interferência construtiva. Porque, como eu falei com vocês, a célula ela não é somente o cubo, eles são vários pedacinhos. Qualquer lugar aqui é um conjunto de planos. E esses conjuntos de planos aqui é o que tem maior densidade atômica, seguindo esse padrão, ou seja, tem densidade semelhante. E isso não é que tem maior, que tem densidade semelhante, e, consequentemente, eles vão ter a interferência construtiva também no mesmo comprimento de onda, no mesmo ângulo de reflexão. Tranquilo, gente? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho uma visualização de como é o meu gráfico, né, da difração, o meu difratograma, né, no caso, o meu exemplo de resultado ou sinal que o equipamento emite para nós. Eu tenho aqui um material que é cristalino, consequentemente ele vai ter os picos correspondentes aos planos cristalográficos, sendo que este pico aqui é aquele que tem maior densidade atômica dentro do cristal, consequentemente ele é o mais intenso, significa que ele tem maior quantidade de cristais e, consequentemente, que tem maior densidade atômica, que favorece mais ainda a interferência construtiva. Mas nós temos aqui, são picos, então são planos, cada pico desse é um plano. Temos aqui um material amorfo, um sólido amorfo, né? Ou um líquido, que também tem a mesma característica, observe, né? Ah, mas aqui a gente não quer. Não, aí eu pergunto a vocês, isso aqui a gente vai usar? Não, porque aqui só mostra o quê? Que não é um material cristalino. Então é muito difícil a gente utilizar isso aqui como referência. Somente mesmo entendendo que esse é o comportamento no meu gráfico. Então, toda vez que tiver um gráfico dessa maneira, já vou dizer, provavelmente é um sólido, amorfo, ou é um líquido. Simples assim. Um gás monoatômico, observe que o gás monoatômico também, ó, não sofre muita variação. Por isso que a gente utiliza análise de cristais com difração de raio-x, porque ela é bem nítida, essa diferenciação um do outro. Tranquilo? Claro aí, gente? Agora vamos partir para os cálculos.
vamos partir para os cálculos, que é o que nos interessa, certo? Vamos lá. Aqui eu tenho, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Assim, já amplio aqui. Aqui eu tenho um conjunto de planos, né? Cristalográficos paralelos, que é isso que me interessa. Eu tenho aqui um plano A, plano B, certo? Tranquilo? E existe uma distância entre esses planos. Distância OD. Distância D, distância do plano HKL. HKL, que nós já vimos que HKL são os índices de milha referentes a planos. Nós vimos que QRS é o para ponto. Vimos que o UVW é para direções e HKL é os índices de milha para planos, certo? Então vamos lá, gente. O que é que nós temos aqui de interessante? Se esses planos são paralelos, e são paralelos fixos, porque é um material cristalino, significa que essa distância entre A e B e um possível C aqui, que são todos os planos paralelos, essa distância D é a mesma, porque eles geram uma interferência construtiva. Então, se eu consigo calcular a distância entre A e B, na verdade eu vou saber que a distância entre B e C, C e D, D e E, e assim vai. Todos os planos paralelos nessa mesma, com esse mesmo tipo de comprimento, de ângulo, de incidência e reflexão. Porque o mesmo ângulo que a gente vai incidir sobre esse plano vai ser o ângulo que vai sofrer a difração. Então, esse é o nosso conhecimento. Aí, gente, olha só. Se eu tenho uma distância aqui, então a distância entre esses dois planos, se a gente for pensar aqui, ó, o que nós temos? Aí é o segredo, ó. Nós temos aqui uma regularidade. Olha só. Deixa eu pegar aqui, cadê? Aqui. Eu tenho aqui, então, ó. Olha só, pelo conhecimento de geometria, eu posso entender aqui que este ângulo correspondente a esse ponto, ó. Por que está torto assim? Espera aí, viu? Deixa eu apagar aqui. Agora sim, ó. Aqui, esse ângulozinho é o mesmo ângulo de incidência. Essa é a grande vantagem. E aí, gente, o que é que nós temos aqui que é mais legal? Olha só. Aqui eu vou ter ó, pegar uma linha aqui, ó. Aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus, ou seja, aqui é um triângulo retângulo. Se aqui é um triângulo retângulo, eu tenho esse cateto, eu tenho este cateto. E aqui é o que? A minha hipotenusa. Essa hipotenusa, na verdade, é quem? É a distância D, que é justamente a distância entre esse plano e esse. Se eu consigo aplicar este ângulo θ, que é o meu ângulo de incidência, a lei dos senos e cossenos aqui, eu posso saber o valor de D, certo? Então é isso que nós vamos trabalhar com esta informação. Então D, distância HKL, temos aqui D vezes seno de θ. Mas peraí, como D vezes seno de θ? Vamos analisar o seguinte. Gente, olha só. Aqui eu vou chamar um pedacinho A. Vou chamar esse pedacinho também de A. Por que aqui é A também? Ó, igualzinho, né? Triângulo retângulo. Aqui nós vamos ter esse com A, esses dois aqui com o mesmo tamanho. Que o ângulo de incidência é o mesmo. Não é isso? Então essa distância, esse ponto aqui, até esse ponto aqui, significa que eu tenho 2A. Se eu pegar seno, ó, seno de θ é igual ao cateto oposto, que é A, sobre a minha hipotenusa, que é o D. Então, A é igual a seno de θ vezes D, que é a minha hipotenusa. Então, eu posso dizer que esse pedacinho aqui é seno de θ vezes D, ou D seno de θ, tanto faz. Se aqui também é D seno de θ, então eu posso dizer o quê? Que 2A é igual a 2 seno
de θd. Tudo bem? Posso responder, escrever de uma maneira mais adequada. 2d seno de θ. Certo? Então aqui é 2a. Tranquilo? Mas aí vem o segredo. Quem é esse A? Vamos analisar. Deixa eu ver se aqui já tem. Aqui. O que acontece? Olha só. Gente, quem é esse A? Observe, ó, o ponto que eu marquei com vocês e o outro ponto. Eu tenho aqui A e aqui eu também tenho A. Só que, ó, comprimento de onda. Como é que nós medimos o comprimento de onda? Simples. Somamos invertido, né? Ou seja, a distância entre dois pontos de regularidade, só que de maneira invertida. Ou medimos a distância entre duas cristas, entre S e S. No caso aqui, nós temos esse nódulo e este nódulo, que contempla a crista superior e a crista inferior, ou seja, a máxima e a mínima. Contemplando aqui, eu tenho um comprimento de onda. Então, a distância entre esse ponto e esse, eu tenho meio comprimento de onda, que no caso, comprimento de onda nós medimos como lambda, e aqui também, comprimento de onda é meio lambda. Se a gente for analisar aqui agora, olha só o que está acontecendo. A incidência da onda não ela não vai se chocar com a superfície e mudar a sua direção. Observe, a onda vem aqui, se choca com a superfície do meu cristal e ela muda de direção. Então, se você olhar, ó, daqui até aqui é igual a lambda, que é o meu comprimento de onda, dividido em metade de lambda aqui e metade de lambda aqui. Certo? Pô, ficou mal feito esse lambda. Então, aqui eu tenho o quê, ó? Metade de lambda e metade de lambda. Metade do meu comprimento de onda. Ah, lembra lá? 2A é igual a 2D seno de θ. Não é isso? Quem é 2A corresponde exatamente a quem? A lambda. Então, 2D seno θ. Tudo bem aí? Ficou claro? Então, todo mundo entendeu, né? Aí vem um detalhe, gente. Aqui, ó, nós sabemos que os índices de Miller, eles precisam ser multiplicados por um fator comum, que é N. Que N é esse? É o N que favorece esse comprimento de onda se tornar números inteiros. Então, um número inteiro que vai multiplicar pelos os índices de Miller para ele se tornar números inteiros. Então, esse N a gente precisa colocar aqui. Por quê? Porque quantas vezes eu vou ter que multiplicar o meu comprimento, meus índices de Miller, para que ele se torne número inteiro. O mesmo, então, vai valer para a gente aumentar o comprimento de onda. Então, quantas ondas, quantos ciclos de onda nós vamos precisar fazer para que consigamos analisar essa distância? Porque muitas vezes a gente só vai conseguir com mais de um comprimento de onda, ou dois, ou três, ou quatro, e assim vai. Por isso que a gente coloca esse N lambda. Esse N lambda é baseado no meu índice de Miller. Por isso que a gente chama de N lambda igual a 2D seno de θ, que é o mesmo índice dos índices de Miller. Mesmo valor de inteiro que a gente multiplica para chegar ao índice de Miller. Então aqui, gente, ó, adotando N igual a 1, é só um comprimento de onda. Então, mas a distância vai seguir o mesmo padrão. Beleza? Isso daqui, gente, é o que nós chamamos de lei de Bragg. Lei de Bragg é o cara que estudou a difração de um raio-x e conseguiu chegar a esse entendimento que nós estamos analisando aqui. Beleza? E o N, como eu falei com vocês, são valores inteiros que multiplicamos para chegar aos índices de Miller de maneira correta. Nós já vimos lá nos cálculos. Então, gente, isso daqui é a lei de Bragg, é o cálculo de difração de raio-x. Então, parece complexo, certo? Ele é curto, a informação, certo? E nós vamos utilizar agora o quê? Questões. Vamos ver questões sobre ele. Aqui eu tenho
a lei de Bragg, né? Para calcular a distância interplanar, baseada no número de onda e do meu ângulo de incidência, meu ângulo θ. Mas essa distância precisa me dizer quais são os índices de Miller em relação ao meu plano cristalográfico. Quais são os índices de Miller? HKL. Então, como é que eu calculo o HKL? Aqui, ó, utilizando esta fórmula para descobrir qual é o HKL. Se eu sei qual é o HKL, eu consigo descobrir qual é o meu parâmetro de rede. Se eu sei o meu parâmetro de rede, o restante também eu já sei que é o quê? O meu raio atômico, e assim vai. Na verdade, o difração de raio-x ele serve para determinar o meu raio atômico facilmente. Se eu sei a distância interplanar, sei os meus índices de Miller, calculo meu parâmetro de rede, sabendo a relação do parâmetro de rede com o raio, a gente descobre tudo. Beleza? Então agora aqui é a união de todas as fórmulas que nós já fizemos anteriormente. Aqui eu tenho, então, gente, a representação do cálculo de todas as distâncias para aquelas células unitárias que nós já vimos. Aqui, cúbica. Ah, mas por que aqui está um invertido? Mesma coisa, tá vendo? Isso aqui é a mesma coisa, só está invertido. E não coloquei na raiz, que está aqui, ó, raiz quadrada. Vamos lá, tetragonal, hexagonal, certo? Então, todas essas daqui nós conseguimos calcular. Aí vem a ideia, por que que aqui eu não tenho ângulos envolvidos aqui no tetragonal e hexagonal? Porque eles são regulares e os ângulos já estão lá de maneira regular, seguindo 90 graus e assim sucessivamente. Já aqui não, aqui eu preciso saber o ângulo. Ó, por isso que eu tenho aqui um ângulo alfa já envolvido no processo. O romboédrico, certo? O ortorrômbico também não precisa do ângulo, porque ele é regular, semelhante aos demais, só muda que tem todos os lados são diferentes. E o monoclínico, eu tenho alfa e beta, cadê? Aqui, ó, beta e ó, que são outros ângulos para a gente determinar os valores, certo? No caso aqui, precisa só do delta mesmo, que é suficiente. Mas nós começamos a envolver outros ângulos por causa da regularidade da célula unitária. Aqui é o exemplo do meu difratômetro de raio-x. Gente, eu coloquei aqui... deixa eu ver se eu consigo editar aqui. Não consigo. Eu coloquei aqui o vídeo, mas ele não está disponível. Eu coloquei o vídeo do YouTube. Gente, eu vou colocar aqui um vídeo no YouTube que é de uma professora acho que é da USP. Ela tem o equipamento e ela mostra o vídeo. Ela mostra o equipamento funcionando, certo? Ela não tem muitos vídeos, não. Ela, na verdade, só tem 4 vídeos no canal dela. Certo? Aí eu vou colocar aqui rapidinho para que vocês ver se vocês conseguem visualizar. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Estão visualizando? Uhum. Pronto. Sim. Depois vocês assistem o vídeo completo, certo? Só vou aqui mostrar o áudio. Então, não vou mostrar o áudio dela, certo? Só vou mostrar o equipamento para que vocês consigam visualizar. Bom, nessa parte aqui ela está mostrando o equipamento, a marca, tudo direitinho. Depois vocês assistem, inclusive eu disponibilizei na aula de hoje. Aqui ela vai mostrar primeiramente, por que tem esse vidro? Porque o raio-x é uma radiação extremamente ionizante e você não pode ficar exposta a ela, tanto que se você ficar exposto, você pode sofrer vários danos de saúde, câncer, essas paradas todas aí, certo? Toda essa parafernália que nós podemos gerar através da exposição à radiação eletromagnética altamente ionizante. Quando vocês vão fazer um raio-x, né, tirar um raio-x, na verdade, vocês vão tirar uma fotografia de uma parte do corpo de vocês utilizando o bombardeamento de ondas eletromagnéticas do tipo raio-x, e essa fotografia vai mostrar apenas a imagem das partes sólidas do corpo de vocês.
e aí a gente chama de, vou fazer um raio-x ali. Não é fazer um raio-x, certo? Tá? Que vocês tenham esse conhecimento aí, para não falar mais, vou fazer um raio-x com o povo. Lógico que você chegar numa clínica e dizer assim, gente, eu vim aqui tirar uma fotografia de uma parte específica de meu corpo para avaliar as regiões com maior densidade atômica e verificar se há alguma diferença do regular. Não vai ser muito legal, né? Mas é isso aí. Então, o que é que a gente tem aqui, gente? Temos o equipamento. Aqui, essa parte aqui, o que é que acontece? Vocês estão ouvindo o áudio dela? Tá dando para ouvir o áudio dela aí? Bem baixinho, mas bem baixinho. Então eu vou parar. Então vocês assistem depois lá. Mas aqui o que é que acontece? Para vocês entenderem. Eu tenho aqui o meu gerador de raio-x. Eu tenho aqui o meu detector. O que é que acontece? O meu detector com o meu gerador, ele vai incidir, no caso o gerador vai incidir sobre a minha amostra, que é essa parte aqui. Vocês estão visualizando o meu mouse, né? Então essa parte aqui é onde fica a minha amostra. Então ele vai incidir sobre a amostra, criar um ângulo de incidência e vai ser detectado pelo minha outra parte aqui, que é o meu detector. Então vai ser analisado por esse detector. Então se choca na amostra e é recebido pelo detector. Vai acontecer um movimento entre ambas as partes. Tanto o meu gerador quanto o meu detector, eles vão construir um movimento circular em torno da amostra, incidindo por vários ângulos de incidência. Para quê? Para fazer uma varredura de todas os planos cristalográficos. Deixa eu ver se aqui tem uma parte em que ele já está movimentando. Olha lá, tá vendo? Aqui, gente, ele já está movimentando aqui, já está diferente, já não está mais tão alinhado com o meu, porque ele vai detectando todos os meus ângulos de incidência, certo? Porque ele precisa fazer essa varredura. E o que é que isso vai me gerar, né? Aqui ela vai mostrar, depois você assiste direitinho, que eu quero só mostrar aqui. Aqui, aqui, eu vou tirar o áudio só para vocês visualizarem o que acontece. À medida que vai fazendo a análise, ele vai construindo o meu risco, né? Meus ruídos. Esses ruídos, até então, são horríveis, certo? Porque são pequenos, começa desde um percentual de 1% até 100% da minha amostra, certo? Da superfície. E ele vai construindo. Na medida que acha um pico, significa que já tem ali o quê? Um plano cristalográfico regular. Um conjunto de planos, né? Aí ele vai detectando, até chegar nesse modelo aqui, São os picos, Ainda não acabou, mas ele vai ficar alinhadinho porque esses picos vão se destacar. E aí vai passando, Ele vai medindo a cada percentual, de 0 grau delta, que é iniciando em 0, né? E vai até, olha o movimento aqui que eu queria mostrar a vocês, tá vendo? Ele se movimenta, captando todos os ângulos possíveis em torno da minha amostra. E no final, nós vamos ter isso aqui, que é o meu difratograma, né? Que é a minha análise. E ele vai ter aqui os meus picos. Esses picos aqui correspondem aos meus planos cristalográficos regulares dentro da minha amostra. Temos aqui logo um pico mais intenso, que significa o plano com maior densidade atômica que se destaca. Beleza? E aí vem. Né? E aí aqui ela vai mostrar como é que, depois vocês não assistiram no vídeo completo, como é que você vai agora deduzir os elementos presentes. Porque esse equipamento ele consegue facilmente determinar os elementos presentes por causa da sua regularidade na análise, né? Ou seja, dos seus planos cristalográficos. E aqui ele vai colocando, ele vai eliminando e vai deduzindo quais são os elementos presentes. Não é o nosso caso aqui. Certo? Aqui é o equipamento dessa mulher lá, que eu mostrei para vocês no vídeo, essa professora. E aqui eu tenho outro equipamento que também tem o mesmo princípio. A diferença é que esse daqui é mais moderno, esse aqui é mais antigo. E aqui você vai tendo o mesmo giro também na superfície da amostra. Certo? Mas o que me interessa nisso aqui? Fazer cálculo.
aqui é o que nós estamos visualizando, gente. Olha só. Vou ter aqui o equipamento, vai incidir um determinado feixe de raio-x, criando um ângulo de incidência na minha amostra, certo? E, consequentemente, eu vou ter o meu detector. Esse detector, então, ele vai caminhar, ó, por todo o ângulo que pode ser gerado com a minha amostra. Então, ele movimenta, a minha amostra fica parada, certo? Fixa. E o meu detector ele se movimenta. Então, ele captura todos os ângulos e verifica qual o nível de a quantidade de radiação chegada até ele, baseado nas interferências construtivas. E aí, qual é o detalhe? Todas as interferências construtivas favoráveis, elas vão dar um pico maior. Mas, observe bem, a posição da minha amostra, ela é incidida com θ. Mas o detector sempre vai medir em 2 tetas. Por quê? Porque a amostra ela não pode ficar alinhada, ou seja, formando um ângulo de 180 graus com o meu ponto de incidência. Por quê? Porque senão não vai gerar ângulo, né? Então a amostra é levemente inclinada. Então você vai ter um ângulo θ de incidência e 2 tetas, que é o que vai ser detectado pelo equipamento. Então nós vamos trabalhar com o resultado do equipamento sempre em 2 tetas. Toda vez que tiver lá um ângulo de incidência tal, um ângulo do equipamento detectado de 40 graus, por exemplo, aqui, na verdade, θ é 20, certo? Então aqui, ó, esse é o segredo. Então toda vez você vai pegar o ângulo e dividir por 2. Tudo bem, gente? Vocês entenderam aí essa questão? Esse 2θ é por causa do equipamento. Porque ele incide com θ, mas detecta com 2 tetas. Lógico que assim, é muito bom manter 2θ por questão de regularidade, facilitar o cálculo, né? Facilitar o entendimento na hora de gerar o cálculo. Aqui eu tenho um difratograma, né? Que tem o valor, a relação dos picos com 2θ. Observe, 2 tetas. Então, 2 tetas aqui é o meu ângulo do equipamento, o ângulo que o equipamento detecta. E aqui eu tenho, no caso, os planos correspondentes a cada pico, certo? Plano 110, plano 200, plano 211, certo? Então, gente, aí eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter esse plano 110, né? Que é aquele dentro da célula. O plano 200, como eu falei com vocês, é aquele no meio da célula. 211, que é o plano inclinado, mas não pega de ponta a ponta, né? Como a gente já viu. Não é o plano 111, que pega daqui a aqui. Ele pega no meio, dos eixos, que é o eixo X, pega no meio da célula. Pega no final da célula do eixo Y e o final da célula no eixo Z. E aí a gente tem esse plano 211, certo? Então, aqui a gente já sabe. Toda vez que aparecer um 2, gente, aqui, geralmente, a gente está falando do meio da célula, viu? No meio de um dos eixos. Se for no 2 do X, vai ser no meio de X. 2 aqui no X, se fosse 2 no Y, seria no meio, na parte Y aqui, ó. Seria nessa parte aqui. O X é aqui, o Z aqui. Certo? Por que 2 ali? É porque a gente precisa pegar uma célula adiante para conseguir visualizar esse ponto do meio da célula aqui. Nós já vimos isso. Então, aqui encerra toda a parte teórica, né? Então vamos agora partir para os cálculos. Vamos lá. Alguma dúvida, gente? Para a gente poder ter esse conhecimento? Então a parte teórica aí, se eu perguntar qualquer coisa da parte teórica, vocês vão saber entender, precisa de alguma informação a mais aqui, alguma dúvida? Porque aqui a gente já vai aplicar o cálculo. Ficou claro? Então tá bom. Então vamos continuar, né? A aula hoje vai ser mais curta porque a gente vai já, o conteúdo acabou aqui, eu só vou fazer mais esse exercício, pegar do livro mais outro, para a gente tentar a data da prova dia 8, viu? Semana que vem. Sim, estudo. E aí, só que assim, ó, Luiz, Gustavo, dia 8 é a prova,
E dia... Tô deixando o dia 6, que é segunda-feira, de hoje a 8, como dia de revisão. Então vocês vão estudar e segunda-feira, de hoje a 8, vocês vão tirar todas as dúvidas necessárias em relação à prova. Beleza? Sim, passo novamente. Vou colocar aqui já já. Deixa eu colocar logo aqui o grupo CTM. Deixa eu botar logo aqui. Só um minutinho que eu vou botar ali logo, senão eu esqueço. E a gente vai fazer esse exercício e fazer o outro também. Ô, professor, abri o áudio aqui só para falar contigo. Porque Pode assim, falar. dia 7 de setembro é feriado, né? Dia 8 É a a final prova. funcionará normal, né? Sim, E tem esse negócio de dia não produtivo, às vezes que isso, tem mesmo. a final lá enforca o dia. Não. Segunda-feira eu deixo como disponível para vocês tirarem dúvida. Pode ser que, acho que é não produtivo segunda, viu? Mas aí fica a critério de vocês. Entendeu? Entendi. É uma questão mesmo só mesmo é para vocês. Se vocês tiverem interesse, a gente faz uma revisão, senão também não tem dificuldade com isso. Viu, gente? Porque eu acho que no calendário da Fanol, segunda-feira, dia 6, é não considerado como não produtivo. Porque dia 7 é feriado, né? Mas aí, assim, tô deixando para vocês, se vocês quiserem. Se não quiser também, não tem problema com isso. Beleza? Então, vamos lá, né? Vamos fazer o cálculozinho aqui. O primeiro pico, né? Vamos analisar, né? Que a gente analisa pico a pico. Cada pico é um plano diferente, então a gente precisa estudar. O primeiro pico do espectro de difração de raio-x com comprimento de onda de 0,1542. Então vamos lá, né? O lambda, aqui a gente já tem. Lambda é igual a 0,1542 nanômetros. Vamos manter em nanômetros, né? O que mais que ele tem ali? Do níquel, então já tem um elemento, é o níquel. Certo? Aparece em um ângulo de difração 2θ. Então aqui eu já tenho 2θ. É igual a quanto, gente? 44,53 graus. Então significa que θ é igual a quanto? Vou fazer a calculadora aqui. Calculadora 2θ. 44,53 dividido por 2. Certo? Então, aproximadamente 22,265, né? Então, 22,2... 265 graus, certo? Esse é o valor de θ. O que mais tem ali? Sabendo que o níquel tem estrutura, então já sei a estrutura, é CFC. O que quer dizer CFC? Né? Se ele é CFC, a gente tem informações importantes. CFC significa que A é igual a 2R raiz de 2. Não é assim que a gente tem a informação? Porque, ó, a gente calcula o valor da parâmetro de rede baseado neste ângulo aqui, nesta expressão com o raio atômico, né? Que é 2R raiz de 2. Vocês lembram como deduzir, né? Só estou colocando direto para facilitar nosso entendimento. Ele deu ali o valor de R. R é igual a 0,1246 nanômetros, né? Aqui provavelmente é nanômetros. Ele não falou, mas é nanômetro. Ali é um errozinho aqui, ó, que é nanômetro.
Determine o conjunto de planos cristalinos responsáveis pelo pico observado. Bom, então aqui a gente já tem essa informação. Nós sabemos que D é igual a raiz de H ao quadrado mais K ao quadrado mais L ao quadrado sobre A, não é isso? Sobre A. Fórmulazinha, se vocês quiserem pegar essa ou a outra, aqui, essa daqui, A quadrado, ou pegar essa daqui, vocês escolhem. Tudo bem? Eu gosto de usar essa aqui que já está toda prontinha, toda bonitinha. E agora, o que é que a gente faz, gente? O que é que a gente precisa fazer aqui de cálculo para resolver essa questão? Eu quero saber o valor de quem? Eu quero saber o conjunto de planos. Eu quero saber a família dos planos. Então, eu quero saber qual é o valor de H. Quero saber o valor de K. Quero saber o valor de L. Lembrando que os índices de Miller são inteiros. Beleza? Então, vamos lá, vamos calcular, né? Primeiro, vou apagar essa parte aqui. Deixa eu pegar o nosso quadro, né? Vamos pegar o nosso quadrozinho aqui, que facilita a nossa escrita, né? Vamos lá. Então, vamos só reproduzir aqui, para não perder o fio da meada. Já sabemos que é C. Já sabemos que é CFC. Sabemos que R é igual a 0, quanto? 0,1246. 0,1246. O valor de lambda é 0,1542. O valor que ele deu mais o ângulo de 2θ é igual a 44,53. E o valor de θ nós já vimos que é igual a 22,265. A fórmula D é igual a raiz de L, ou H quadrado, deixa eu voltar aqui. H quadrado mais K quadrado mais L quadrado. Tudo isso sobre A. E vimos também que A é igual a 2R raiz de 2. Não precisa de mais nada, não. E o que nós queremos saber é o valor de H, o valor de K e o valor de L. Tranquilo? Então vamos lá. Substituindo aqui primeiro, vamos descobrir o valor de A. A é igual a 2 vezes o valor de R, 0,12. 0,1246 raiz de 2. A é igual. Gente, olha só, não estou mudando a unidade porque todos estão na mesma unidade até agora, viu? Ó, aqui é nanômetro e aqui também é nanômetro. Então vamos lá, ó. 2 vezes 0,1246 vezes raiz de 2. Não é isso? Então vai dar 0, o valor de A é 0,3524. Nanômetros também, viu? Beleza, até aí tranquilo. Então já achei o valor de A. Agora vamos ao valor de D. Né? Valor de D. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. O que nós temos? 2. Ou 2 não, desculpa. N lambda igual a 2D vezes seno de θ. O N aqui, vamos adotar que é 1. Né? Que na questão, deixa eu ver se ele falou em algum momento.
Não falou. Então, como ele não falou na questão, então aqui no caso nós vamos adotar que é 1. Beleza? O n é igual a 1 significa que com apenas os próprios valores finais já vão ser de acordo com os índices de Miller. Então a gente vai ter lambda é igual a 2 vezes d vezes seno de θ. Substituindo, o que é que nós temos? Quem é lambda? 0,15 42 igual 2 vezes, quem é D? Não sei, é o que eu quero descobrir. Seno de θ. Ó, aí vem um segredo, ó. Seno de θ é seno de θ e não de 2 tetas. Eu poderia colocar seno de 44,53, mas está errado. Porque o equipamento me dá uma resposta em 2 θ. Mas o que eu quero, o uso no cálculo é θ. Então eu vou colocar seno de 22,265. Tranquilo? Ficou claro aí, gente? Então vamos lá, né? Fazendo aqui agora, estando no cálculo, né? Então nós vamos ter no final que D é igual, multiplica 2 vezes seno de 22,265. Vai dar 0,7577, eu vou botar aproximadamente 8, dividido por 0,1542. Então, o valor de D é igual a 0,7578 dividido por 0,1542. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa aqui. Pô, peraí, fiz errado, gente. Eu inverti. Inverti aqui, só o... Esse daqui é 0,1542 dividido. Eu botei invertido. Por 0,7578. Foi eu que errei aqui na hora de passar. Então, vai dar o quê? 0,1542 dividido por 0,7578. D é igual a 0,2035 nanômetros. Esse é o valor de D. Ó, já descobri o valor de A, valor de D. Agora vamos lá para a fórmula, a outra fórmula, né? O que é que nós temos? D é igual a raiz de H ao quadrado mais K quadrado mais L quadrado, tudo isso dividido por A. Já sei o valor de D, 0,2035 igual a raiz de H mais K sobre A, que é quanto? 0,3524. Tirando aqui agora, o que nós vamos ter? 0,2035 vezes 0,3524. Vai dar raiz, ó, raiz de H quadrado mais K quadrado mais L quadrado igual a 0,071 7171. Ô, professor, esse h ao quadrado mais k ao quadrado mais l ao quadrado sobre a raiz não dá para tirar, não dá para deixar tipo h mais k mais l, não? Não, a gente vai tirar da raiz, mas não vai conseguir tirar o quadrado, não. Aí, ó, que aqui, ó, eu elevo isso daqui ao quadrado, esse aqui também ao quadrado, aí eu elimino, tá vendo? E aqui eu vou ter esse valor ao quadrado é igual a... Oh, peraí. Você entendeu aqui a lógica?
Entendi. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Eu multipliquei. Ponto 3424 vezes ponto 2035. Isso mesmo. E aí vem esse valor ponto 07171 ao quadrado é igual. Deixa eu ver aqui. Tá dando 1 elevado ao quadrado e tal. Vai dar 0, porque tá dando 0, alguma coisa. O resultado aqui tá dando 0,005. Ele fica menor, né? É, tá ficando menor. Não era não, era pra se aproximar de 1. Aqui tá... Não. Tô achando que essa equação aqui não tá batendo, não. Deixa eu só ver aqui, gente. Vamos substituir a outra equação aqui. Eu tô achando que essa equação aqui, principal aqui, tá batendo alguma coisa errada. O valor, o cálculo tá certinho. Vamos pegar a equação oficial, que é 1 sobre d quadrado, é igual a h quadrado mais k quadrado mais l quadrado sobre a quadrado. Pronto, aqui a gente resolve mais fácil. Deixa eu ver aqui. Substituindo agora, 0,2035 ao quadrado sobre 1 igual a h quadrado mais k quadrado. Faltando alguma coisa ali naquela equação, que não tem 0,3524 ao quadrado. Vai dar 0,2035 ao quadrado. Que vai dar 1 sobre 0,04141 igual a h quadrado mais k quadrado mais l quadrado. E aqui vai dar 0,3524 ao quadrado. Vai dar 0,242 ponto 3524 ao quadrado. 124,2. Pronto. Agora aqui cruza, né? Então h ao quadrado mais k quadrado mais l quadrado é igual a esse vezes 1, esse vezes esse, aí passa a ser 0, aí agora bateu, tá vendo? Dividido por 0,04141. Alguma coisa ali não tá certa. Eu vou corrigir aquela equação ali para ver o que é que houve com ela. Então, ponto 1242 dividido por ponto 0,4141. Aí sim, agora bateu. Que dá aproximadamente 2,99, que a gente aproxima para 3. Então, certo, gente? Foi a equação que estava fora do padrão ali, que tem alguma coisa que estava faltando ali. Vamos ver aqui, então. Agora vem um detalhe, gente. Olha só. Ó. H ao quadrado mais K quadrado mais L quadrado é igual a 3. Como é que eu resolvo isso aqui agora? Eu tenho uma equação com 3 incógnitas que não tem possibilidade de a gente calcular, fazer um sistema. Então, a gente não tem como fazer um sistema. Nós temos aqui uma equação com 3 incógnitas, mas não temos condições de fazer um sistema. Porém, temos uma informação importante. Qual é? Os índices de Miller são inteiros. Tudo bem? A gente agora vai no teste. Se aqui for 0 e aqui for 0, aqui eu posso colocar 1 aqui. 1 ao quadrado vai dar 1. Então não é. Tudo bem aí? Se for 0 em tudo, também é 0. Também não serve. Se for 1
no primeiro, que vai dar 1 quadrado, mais 1 quadrado, mais 1 quadrado, é igual a 3. E qualquer coisa que eu mudar aqui, gente, não vai bater. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2 quadrado, mais 0 quadrado, mais 1 quadrado, isso aqui já vai dar 5. Então, o único plano que atende a essa demanda é H1, K1 e L1. Entendeu? Que é HKL1. Então, a distância que nós analisamos foi o plano 111. Tudo bem? Compreenderam aí? Aqui foi a fórmula que está equivocada. Eu não sei por que não bateu. Tem alguma coisa errada nessa fórmula aqui que eu botei, gente. Tem que descobrir o que foi. Era para multiplicar e não dividir. Pois é. Mas tudo bem. Vou pegar uma questão aqui de uma prova. Vamos lá aqui, ó. Vamos pegar essa prova aqui. Vocês estão visualizando aí, gente, a prova? Sim. Ó, tá aqui, ó. Aqui tem teoria também, né? Mas vamos responder ela aqui. Vamos lá. Para o ferro CCC, agora aqui já é todo o conteúdo, viu, gente? Deixa eu ver aqui, tal. Não, aqui essa aqui tá até respondida, ó. Que é essa daí que eu botei na própria prova. O 3 está respondido, vamos pegar o 4, que é de difração de raio-x, depois a gente responde os outros. Vamos lá, ó. Não, o primeiro também é de difração. Vamos pegar esse aqui então. Vamos lá. Ó. Para o ferro CCC, o parâmetro aqui é parâmetro de rede. Deixa eu até botar o parâmetro de rede aqui para não. Parâmetro de rede. Parâmetro de rede. Essa aqui é uma prova antiga que eu já fiz, ó, foi em 2018, certo? Mas tem o mesmo conteúdo. Parâmetro de rede, 0,266, o comprimento de onda, certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vou colocar ele pequenininho aqui para a gente conseguir escrever só os dados, pelo menos, viu? Depois a gente passa para o quadro. Vamos lá. Então, ele já é CCC, já está sendo dito, né? É uma célula do tipo CCC. O que mais que ele está dizendo? Que o A, parâmetro de rede, é 0,2866 nanômetros. Certo? É importante a gente analisar a unidade, viu, gente? Para não se perder. Ele deu mais o que aqui? Comprimento de onda, o lambda, que ele falou aqui, ó. Com o uso de uma radiação monocromática com comprimento de onda 0,1790 nanômetros também. O conjunto de planos já deu até o valor, ó. Ele falou que o plano é 220. Então já sei quem é o valor de H. Já sei quem é H, K e L, certo? Vou botar só os dados, depois a gente analisa. E ele deu o valor de N, que é aquele índice de refração, né? Reflexão. 1. Aí ele quer saber qual é o D e ele quer saber o θ. Tudo bem aí? Então pronto. Vamos lá calcular o valor de cada um deles. Vamos minimizar aqui e mandar ver. Todo mundo aí enxergou aí, gente, os dados? Ficou claro, né? Então vamos agora partir para a prática, né? Vamos lá. Que informações a gente já tem aqui? Se ele me deu 220, significa que ele me deu o valor de H, que é 2, me deu o valor de L ou de K, que é 2, me deu o valor de L também, que é 0. Certo? Deixa eu botar isso aqui. Então já deu o valor aqui. Eu vou botar aqui na frente. H2, K2 e L0. Certo? Que já me deu o plano.
Agora nós vamos partir para a informação. Como é que eu calculo aqui? Eu posso calcular d e θ. Qual é a fórmula que envolve θ? Eu tenho n lambda igual a 2 vezes d vezes seno de θ. Certo? Tranquilo. Mas aí vem, para eu saber θ, eu preciso de d e de lambda. Eu tenho lambda, tenho o valor de n, né, que já deu que é 1, mas eu não tenho d, então não vai resolver meu problema. Então, ou eu calculo primeiro o d, porque só tem uma θ nessa fórmula. Então, vd, vamos ver d. 1 sobre d quadrado é igual a h quadrado mais k quadrado mais l quadrado sobre a quadrado. Aqui, para eu calcular d, eu preciso de h, k, l, que eu já tenho, e a eu também já tenho. Tá aqui, então eu tenho como calcular o d. Então, se eu calcular o d, eu jogo o d aqui na fórmula e o pau quebra. Então, vamos lá. Então, vamos calcular d primeiro. 1 sobre d quadrado é igual a, aqui é 2 quadrado mais 2 quadrado mais 0 dividido por a quadrado, que é quanto? 0,2866 ao quadrado. Pronto. Então, 1 sobre d quadrado é igual. Aqui vai dar 2, 4, né? Então, vai dar 8 sobre isso aqui ao quadrado. Quanto é que vai dar? 0,2866 ao quadrado vai dar 0,08214. Beleza. Certo? Então, no caso aqui, o D, se eu cruzar, né? Vão logo direto, né? Para a gente não ficar perdendo tempo. D é igual a... Ó, D tá ao quadrado, gente. Então, vai ser o quê? 0,08214 dividido por 8, certo? Tudo isso dentro da raiz. Então, D é igual. Vamos mandar ver aí agora. Cruzou, foi para lá e o pau quebrou. Vamos lá, ponto 0,8214 dividido por 8. E a raiz desse valor. Então, o valor de D é 0,1013. Não, meu Deus. Pronto. Beleza. Agora, eu já sei o valor de D, que é uma das perguntas. Agora eu vou cá no valor de θ. Eu vou ter lambda, que é 0,1790, igual a 2 vezes 0,1013 seno de θ. Certo? Neste caso, o que é que eu vou ter aqui agora? Ó? Seno de θ é igual a esse valor todo dividido pelo restante. 90 dividido por 2 vezes 0,1013, que é igual a 0,2026. Então, seno de θ é igual a 0,1790 dividido por 0,2026. É igual a 0,8835. Agora, gente, como é que a gente resolve aqui? Se seno de θ é esse valor, θ é igual a quanto? Como é que a gente responde? Vocês lembram aí? Calculadora tem tudo, né? Por isso que eu gosto de calculadora científica. É só a gente fazer o arco seno, né? No caso aqui, o θ é igual ao arco, né, seno de 0,8835. No caso, o θ é quanto? Shift seno de 0,8835. 62.
62,07 graus. Então aqui é o valor de θ, né? Bom, beleza. Só que a pergunta foi o valor de θ mesmo? Ou foi o ângulo... Deixa eu ver aqui. Pergunta. Então, calcule. O ângulo de difração, ó. O ângulo de difração. O ângulo de difração, gente, aqui ficou meio vago, mas o ângulo de difração geralmente é o ângulo que o equipamento mostra pra gente. O ângulo aqui, 62,07, não é o ângulo que o equipamento mostra, né? Aqui é o ângulo real. Mas o ângulo que o equipamento mostra é esse valor vezes 2. Então, 62,07 vezes 2. E dá 124,14 graus. Tudo bem? Ficou claro aí, gente? Beleza? Então, é só aplicação de fórmula, né? Claro que não há muita dificuldade nisso aqui, não. É mais a interpretaçãozinha. É o conjunto da coisa, né? O conjunto da obra. Quando a gente pega tudo junto, misturado, aí o pau quebra, né? Mas é só lembrar das fórmulas e tudo, vai embora. Facilmente. Entendeu?